Olá a todos. Para iniciar aqui essa breve exposição, que me foi feito esse convite, que fiquei muito honrada, o convite para a Semana de Psicologia da Estácio, e acho que é Estação Tom Jobim, isso, através do professor Gabriel Nunes. Eu fico muito grata, também a Daniela Freitas, fizeram o convite, e eu vou intitular essa minha exposição, serão uns 20 minutos apenas. Eu vou intitular de Transferência e Memória Corporal. Eu acho que o tema da transferência na psicanálise, ele precisa cada vez mais ser desenvolvido, né? Ou ser enfatizado. Essa que eu acho que é o ponto principal. Então eu convido vocês a essa exposição, que eu disse que será breve, e que depois vocês possam discutir, debater. Infelizmente eu não vou poder estar presente, como eu avisei ao coordenador, ao professor Gabriel, porque eu vou estar comprometida num evento, num congresso. Bom, vejam, o que é a transferência? Eu acho que é muito interessante que a gente possa lembrar que é um fenômeno, eu acho que principalmente, que caracteriza a psicanálise. O que a diferencia de outras terapias é o fenômeno transferencial. Isso não resta dúvida, acho que já podemos começar por aí. É a característica, nós chamamos muitas vezes o manejo da transferência, mas é esse fenômeno transferencial que caracteriza, repetindo, a psicanálise, né, o tratamento analítico, diferenciando de outras terapias. Então, vejam, eu vou convidar vocês, não tem dúvida, né, já inicio por Freud, mas é realmente também uma passagem breve, porque Freud, em 1938, vejam, é o texto que eu vou citar aqui, o esboço da psicanálise, com esse ano, 1938, é claro que foi já no final da obra, é muito interessante porque o Freud vai fazer umas três passagens sobre a transferência. Então, vejam, a primeira, até eu diria a vocês que é a definição que ele traz, e ele traz de uma forma interessante, ele vai dizer, o que é a transferência? Ele vai dizer, o paciente vê no analista o retorno, a reencarnação de alguma importante figura saída da sua infância ou do passado e, consequentemente, transfere para ele, para o analista, sentimentos e reações que aplicam-se a esses protótipos. Essa é a definição. Vocês estão vendo que eu estou lendo aqui, faço um esboço aqui para a apresentação. Na verdade, quando ele fala reencarnação, eu até vou frisar do verbo reencarnar, ele fala reencarnação de uma importante figura do passado ou da infância. Esse verbo é interessante já chamar a atenção, porque em alemão, eu não vou saber falar aqui, mas em alemão, esse reencarnar ele tem um sentido de corpo mesmo. Então, o Freud já está mencionando o que nós vamos desenvolver depois, que é a questão também do corpo, como ele também retorna pela transferência. Agora, repare, é interessante também lembrar que dentro de todo esse período, né, de Viena, da Áustria, né, na época lá do trabalho todo do Freud, o que estava em jogo, as patologias, as psicopatologias que estavam em jogo na época, eram as neuroses. Então, as neuroses ficava realmente evidente, e essa foi a descoberta, a constatação do Freud, ficava evidente que nos neuróticos havia sido recalcado, como a gente sabe, havia sido colocado no inconsciente alguns sentimentos que as crianças poderiam ter tido, e esses sentimentos, ele dizia, eram incompatíveis com a moral, né, da época. Podiam ser, inclusive, alguns sentimentos incestuosos, né? Dentro, por exemplo, do Édipo mesmo. Bom, mas aqui dentro da neurose, esses sentimentos que um dia tinham sido representados de alguma forma, seriam recalcados e ficariam nessa instância, né? Esperando um retorno. Então, Freud vai dizer que a transferência, justamente, era bem-vinda. Quer dizer, no início ele dizia que não, bem no início da psicanálise, o Freud vai ficar às voltas com a transferência, achando que ela iria dificultar, né, a análise. Mas isso mudou completamente, porque depois ele foi constatar
que, ao contrário, aquilo que estava recalcado queria voltar e só voltava por esse fenômeno transferencial. Repare, também é bom lembrar que a transferência não é só entre analista e paciente. É um fenômeno humano, da natureza humana, que acontece, por exemplo, entre professor e aluno, até entre pessoas dentro de alguma situação, né? Dentro até de uma loja, dentro de um comércio, às vezes, o vendedor e o comprador. A transferência ela é uma da natureza humana, mas, né, só que, em análise, ela vira um instrumento, porque o analista vai trabalhar justamente com ela para poder trazer de volta, ainda bem, algo que estava recalcado. Eu estou frisando ainda, reparem, na neurose, porque foi onde Freud transitou, mas nós vamos ver, e hoje vou trazer para vocês ainda, que nas patologias contemporâneas, que não são mais exatamente as neuroses, quer dizer, neurose continua existindo, mas nós vamos ver nas patologias contemporâneas, vocês vão aguardando, que nós temos um outro tipo de necessidade que precisa surgir na transferência. Mas olha, ainda seguindo aqui, ainda dentro do próprio Freud, 1938, isso. Ele vai dizer também, eu anotei aqui dentro desse resumo, né, dessa síntese, porque ele vai dizer, olha, até anotei página 73, eu depois vou mandar, posso mandar, né, para o professor Gabriel a bibliografia dessa apresentação, porque eu tenho alguns livros publicados que alguns devem conhecer. Esse aqui é Descoberta de Si Mesmo. Nesse capítulo, isso, é na página 73, é o capítulo 7. Na página 73, eu copiei aqui uma outra colocação do próprio texto do Freud, do esboço. Ele vai dizer, a transferência ela tem uma vantagem. Vejam, nela o paciente reproduz perante nós, com clareza plástica, uma parte importante da história de sua vida, da qual, de outra maneira, ter-nos-ia provavelmente fornecido apenas um relato insuficiente. Ele a representa diante de nós, ao invés de nos contar. Então, Freud está levantando aqui também essa qualidade que a transferência pode justamente ser tão presente, de uma forma tão clara, que o paciente teria que ter, se não houvesse isso, e um relato muitas vezes que não chegaria, né, dentro da análise. Então, é essa dinâmica, né, da transferência, aliás, é um texto do Freud, é outro texto, A Dinâmica da Transferência, mas eu estou sinalizando o esboço da psicanálise, porque foi ao final da obra, como é que Freud já estava ainda, né, e fato é, encantado com esse fenômeno. Concluindo aqui, eu tenho um outro trecho, sim, que é do mesmo, é o último trecho aqui que eu tenho a dizer a vocês, do esboço, porque o Freud vai ficar, vejam, final de obra, ele ainda vai ficar surpreso, porque ele vai dizer, aí, frase do Freud, ainda não nos surpreendemos o suficiente com a transferência. É uma coisa bem estranha que o analisando reencarne em seu analista um personagem do passado. Acho que vale a pena até repetir, vou repetir para vocês ouvirem. Então ele vai dizer, bom, muitos de vocês podem conhecer, mas ele vai dizer, ainda não nos surpreendemos o suficiente com a transferência. É uma coisa bem estranha que o analisando reencarne em seu analista um personagem do passado. Se o próprio Freud estava surpreso com esse fenômeno, né, imagine o quanto nós precisamos ainda enfatizar que é, de fato, muito importante, muito bem-vindo, que o analista possa reconhecer que esse fenômeno pode surgir, e ainda bem, dentro dessa relação analista-analisando, né? Analista e seu paciente. Eu acho que, para mim, eu gostaria aqui de assinalar, aqui rapidamente também, porque o meu trajetório, eu fiz psicologia, sou psicóloga, da UFRJ antiga, anos 70, mas eu tive, então, um caminho dentro da Universidade de Paris 7, fui fazer meu doutorado, quer dizer, mestrado e doutorado na Paris 7. Mas eu estou dizendo isso, e tem a ver com o nosso assunto, porque realmente eu até dei sorte, porque eu consegui que meu orientador fosse o Pierre Fédidat,
que é um psicanalista, era um psicanalista francês, assim, uma obra bem extensa, livros traduzidos para o português, ainda bem, mas eu lembrei de citá-lo aqui porque foi também a partir do Fedidá que me surpreendi. Por quê? Porque o Fedidá vai dizer também que justamente a transferência tem relação com aquilo que o Freud tinha dito, a inquietante estranheza. Reparem, a inquietante estranheza que o Freud, em alemão, unheimlich, vou tentar, unheimlich, essa inquietante estranheza, o Freud fez um texto sobre isso, mas o importante é que o Fedidá vai trazer desse texto a ideia de que a transferência também é uma inquietante estranheza. Aí eu acho que faz sentido falarmos aqui, porque vejam, o que seria, deixa eu olhar aqui, isso, o que seria esse estranho? É a mesma coisa, quer dizer, o texto do Freud foi traduzido como o sinistro, algumas traduções colocaram o estranho, na tradução francesa é a inquietante estranheza, o título, mas o estranho familiar, como ele dizia, o que era isso? Freud dizia, nada de novo, reparem, como vai fazer sentido, nada de novo ou de estranho, mas algo que só se tornou estranho pelo processo de recalque. Então vejam, ele ainda, Freud, quando está falando do estranho familiar, ele ainda está pautado no recalcamento, porque, como eu disse a vocês, dentro da neurose. Então ele vai dizer, olha, o que é estranho? Não foi estranho, já foi familiar, por isso é que é unheimlich, é aquilo que já foi familiar, se torna estranho pelo processo de recalcamento. Agora, o Fedidá, que foi com ele que eu fiz todo o desenvolvimento da minha tese, a minha tese foi sobre memória corporal despertada pela transferência. Vocês vão ver que nós vamos chegar na memória corporal também. Mas é porque o interessante é que nós vamos ter que reconhecer que não está ligado só àquilo que foi recalcado, porque faz sentido para o Freud, por conta das neuroses, e quando ele vai dizer como é o estranho familiar, nada de novo ou de estranho, mas algo que se tornou estranho pelo processo de recalque. Tá. Mas vamos considerar agora, e eu vou trazer vocês aqui para o tema da memória corporal também, que para além das questões que seriam justamente, né, do recalcamento, nós temos também, e essa é a surpresa de uma psicanálise mais contemporânea, nós temos também aquelas marcas sensoriais, marcas de sensação no corpo, que ficaram registradas numa memória corporal e que também nunca vieram à tona no sentido de ganhar uma representação. E a surpresa qual é? Na transferência, ainda bem, no fenômeno transferencial, essa memória corporal ressurge pela transferência. Eu vou dar um exemplo breve, que eu costumo dar também, que ele me autorizou, não é de um caso clínico meu, mas eu tenho vários casos publicados, para quem tiver curiosidade. Na verdade, esse é um depoimento do violonista Turíbio Santos, eu costumo citá-lo, ele me permitiu, ele publicou num livro, né, sobre as memórias, o título do livro é Memórias ou Mentiras, que é a trajetória dele como músico, né, o violonista Turíbio Santos, mas é porque ele vai descrever algo que tem sentido nisso que eu estou expondo aqui para vocês. Porque ele vai dizer que numa sessão em análise, com o analista dele na época, ele começa a sentir um cheiro de esparadrapo muito forte. Aí ele pergunta para o analista, você se machucou? Você está com algum curativo? Você fez algum curativo com esparadrapo? E aí o analista diz, não tenho nada. E ele fica com aquele cheiro, né, dentro da sessão, meio inexplicável, mas quando ele sai da sessão, já andando na rua, o próprio Turíbio se lembra de que ele, quando era criança, bem pequeno, a mãe colocava um esparadrapo na boca dele, olha só, hein, para não deixá-lo falar, porque ele não a escutava. O que ela dizia para ele, algumas situações provavelmente, né, de obediência, ele não escutava porque ele falava o tempo todo. Então ela coloca um esparadrapo.
Vejam, na sessão seguinte, o Turíbio volta e relata isso para o analista. Vejam, o analista dele, vejam, na época, era o Hélio Pellegrino, que foi um analista nosso aqui, carioca, muito, muito conhecido. E aí o Hélio brinca com ele. Ah, então eu entendi. Agora quem está com os esparadrapos sou eu, é você que coloca em mim, porque você não escuta nada do que eu digo. Aí os dois riem muito, brincando. Vejam, é claro que o Turíbio conseguiu, né, ele, que justamente estava podendo fazer isso, ele conseguiu resgatar qual era aquela sensação, porque aquilo podia ser visto até como uma alucinação, mas uma alucinação positiva, aquele cheiro que não havia no ambiente, aquilo fazia sentido porque aconteceu no corpo dele numa determinada época. É claro que o próprio Turíbio, e ele conta isso de uma maneira, né, até engraçada, com humor, mas ele conseguiu fazer essa relação. Mas muitos dos nossos pacientes, e é com isso que eu venho trabalhando, não conseguem fazer. Vai ser dentro da análise que isso vai surgir e o analista vai poder entender e também pesquisar com o paciente o que estava em jogo naquela outra época. Eu vou dar um exemplo daqui a pouco, um pouco mais rápido, mas vejam, dentro disso, eu vou aqui mostrar a vocês, tem também, olha a propaganda, eu também acabei de publicar, houve a reedição desse meu livro, Memória Corporal e Transferência, uma reedição pela editora Nebulosa Marginal. Esse foi o livro que eu publiquei, que é a minha tese, na verdade, né, de doutorado. Vejam, inicialmente ele tinha essa capa, quando ele foi publicado, em 2002. A defesa dessa tese foi importante porque era dentro desse aspecto que eu finalizei o trabalho dizendo que realmente o próprio Freud, Fedidar e também o Ferenczi, que eu não falei dele, mas é muito extenso, mas o Ferenczi foi um discípulo do Freud que enfatizou muito que a memória corporal ou as lembranças ficam impressas no corpo. E é só lá que elas podem ser despertadas. Então, esse meu trabalho foi um trabalho de pesquisa, de fazer esse caminho pelo Ferenczi também, porque o Fedidar era um partidário, um divulgador do Ferenczi, mas o importante, sem fazer muitas citações, é de que nós temos, além da questão da neurose, nós temos também, nas patologias contemporâneas, que seriam, né, os aditos, que são as toxicomanias, né, o alcoolismo, os aditos, nós temos também borderline, temos algumas situações de depressão, certos casos de depressão, e também psicossomatizantes. Nós temos pelo menos 4 categorias, 4, de patologias contemporâneas, que são pacientes que ainda estão nessa dimensão de uma memória corporal que está registrada e que ainda não veio a lembrança. Dentro desse trabalho, eu convido a vocês, essa é uma exposição breve, eu tenho um site, a propaganda está grande, eu tenho um site www.ivanesefontes.com.br, mas nós podemos, de fato, entender que dentro desse, eu coloquei esse site porque lá eu tenho toda, né, o relato, alguns vídeos também, e o relato da bibliografia. Mas é interessante a surpresa de que o fenômeno transferencial ele passa a ser um elemento vital dentro desse trabalho com as patologias contemporâneas. Vou fazer aqui uma breve menção, um exemplo. Eu dei o exemplo do Turíbio, mas o Turíbio ele conseguiu lembrar por ele próprio. Mas, por exemplo, esse exemplo de um caso clínico que está nesse meu livro, que então foi o caso clínico que eu apresentei lá na França para defender essa ideia. Só uma breve passagem, o paciente, na verdade, ele estava durante um período face a face, mas eu o convido depois de algum tempo, eu o convido para deitar, para usar o divã. E ao deitar no divã, essa é uma passagem importante, ao deitar no divã, ele se sente muito mal, ele acha que é uma angústia avassaladora e que ele não vai conseguir ficar deitado. Aí eu digo, claro, que ele se sente novamente e possa ficar sentado e me descrever essa sensação. A descrição é muito contundente, porque ele diz, olha, eu senti que eu ia ficar estatelado, preso eternamente nesse divã, você nunca iria me tirar daqui. Bom, então a sensação era de angústia mesmo.
Depois, sessões seguintes, ele vai fazer uma pesquisa, ele mesmo investigar com a irmã mais velha, que então vai ter essa revelação de que a mãe, na época que ele era bebê, a mãe ela obedecia um método de pediatria muito forte na época, que era não tirar o bebê do berço, a não ser de 3 em 3 horas, só para amamentação e devolvê-lo ao berço. Era uma ideia de não criar, não deixar um bebê manhoso, né? Só que isso produziu nesse bebê, brevemente falando, uma sensação de realmente ele não conseguia nem se virar, porque um bebê ele só vira no berço lá para os 2, 3 meses. Então, antes disso, ele ficava, e ele tinha razão, ele ficava grudado, como se ele fosse ficar eternamente dentro daquela situação. Então, é tão afirmativo, né? Estou dando esse exemplo, porque é tão contundente. Ele depois vai me dizer que ele lembrou, e aí vale a pena citar, ele lembrou de um filme, de um desenho animado que ele gostava muito na época, que era Tom e Jerry. Aliás, tem um novo Tom e Jerry aí no cinema. Bom, o Tom e Jerry, para ele, o filme de animação, é porque, de fato, né, o Tom, que era o gato, ele sofria muito os ataques, às vezes, do Jerry, que era o rato esperto, que ele lembra de uma sensação, ou pelo menos no filme, dele assistir que o Tom ficava amassado, como se fosse um rolo compressor, porque o Jerry passava um rolo compressor em cima dentro disso mesmo, em cima do corpo do Tom. Então, isso é, né, para nós, ainda bem, dentro da análise, uma revelação importante, porque o filme trouxe também de volta aquela sensação. Bom, é claro que eu preciso dizer que, com tudo isso, esse paciente voltou a conseguiu ficar depois utilizando o divã e muita coisa aconteceu. Esse caso está dentro desse livro, é o caso clínico que é bem mais extenso dentro da tese. Vou agradecer a vocês, é uma breve exposição, uma síntese. Eu estou aqui no ambiente aqui que é do meu consultório, agora voltando pouco a pouco ao atendimento presencial, porque fiquei, né, de fato, né, tudo online durante todo esse período, né, quase 2 anos. Eu sei que o evento vai ser online também, né, que o professor Gabriel me diz, mas eu desejo a vocês que aproveitem bastante. Essa contribuição foi o que foi possível, mas eu estaria à disposição depois, quando vocês mais à frente precisarem, ano que vem. Vamos torcer para 2022 ser um ano diferente. Ó, desculpem um pouco o barulho, mas aqui, meu consultório fica aqui no Largo do Boticário, na entrada do Cosme Velho, aqui no Largo do Boticário, está tendo obra, muita obra. Obrigado, vou agradecer a vocês. Então, tomara que tenham um bom debate. Obrigada.